Ah, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no Notion é como eu organizo as minhas leituras. Basicamente, eu montei esse painel aqui, gente, que chama lista de leituras. E a ideia é colocar absolutamente tudo, tudo, tudo aqui dentro de leituras. Eu vou explicar como, tá? Então, eu crio, por exemplo, um card da leitura, aí eu coloco o título, se tiver subtítulo, entra aqui, autor, Ricardo Antunes, ano, tipo, se é livro, se é artigo ou se é tese, então, ou seja, tudo que for leitura, eu vou colocar dentro desse database, não apenas livros. Então, essa é uma maneira de eu gerenciar as minhas leituras de modo geral. Editora Boitempo, gênero, subgênero, se é e-book eu marco aqui, se tiver um arquivo eu salvo ele aqui. Aqui no caso é livro físico, então eu marquei aqui essa caixinha, quando foi criado. Status, lendo, na real eu já concluí esse, então eu vou colocar aqui lido. Ainda estou me mexendo nessas categorias, tá? Eu vou criando aos pouquinhos, viu, gente? Eu não faço nada de uma vez na organização. Eu vou fazendo, vou arrumando, né? Então, status lido aqui também está lido, comprado. Quando que eu li, daí eu não marquei isso aqui. Enfim, outras propriedades que eu não estou usando. E aí aqui embaixo, isso que eu queria mostrar para vocês, como que eu leio um livro usando o Notion. Não necessariamente preciso fazer isso de manhã, quando eu faço a minha leitura, mas posso fazer também pela manhã, lá no quarto, quando eu estou lendo, mas se eu vou lendo em outros momentos do dia, quando eu estiver com o computador, eu faço essa leitura e já vou escrevendo aqui um pouco, tá? Então eu procuro sempre resumir o livro, sobre o que é o livro, e aí eu vou fazendo anotações aqui embaixo. Então, por exemplo, ó, eu entro no capítulo 1 e vou trazendo para cá resumos e trechos importantes para eu fazer a revisão. É quase como se fosse um fichamento, mas não é bem um fichamento, é mais um resumo mesmo, para eu poder revisar esse livro quantas vezes eu quiser futuramente. Esse aqui é um exemplo, tá? O Continente do Labor. Deixa eu mostrar um que eu estava estudando ontem, Sociologia Empírica do Lazer. Eu comecei a estudar esse livro ontem, e aí, como eu fiz? Já atualizei aqui, deixa eu colocar um ícone, deixa esse mesmo. E aí aqui embaixo, ó, eu faço anotações, simples assim. Então aqui já está um pouquinho mais desenvolvido o resumo do que no outro que eu mostrei, tá vendo? Então, o livro e seu autor. 3 motivos pelos quais esse livro e seu tema são uma referência no século XXI. Então, eu trago aqui com minhas próprias palavras, eu trago quando eu digito exatamente como está no livro, eu coloco entre aspas. Eu grifo, né, coloco em negrito aquilo que para mim é um destaque. Olha, introdução. Minhas percepções, que palavra. Aí eu faço aqui algumas anotações e eu coloquei aqui, ó. Vale a pena reler essa introdução depois de terminar de ler o livro para entender as questões melhor. Então ele fala algumas questões no começo que eu falo, nossa, eu preciso ler o livro para entender melhor o que ele está querendo dizer. E aqui, capítulo 1, que foi o que eu estudei, aí já tem todas as minhas anotações aqui com relação ao que eu vi no livro. É uma maneira bem interessante de estudar, porque me permite produzir intelectualmente com relação ao livro. Muitas pessoas me perguntam assim, Thaís, como que você retém as informações das suas leituras? E não é muito sobre reter, mas é sobre o aprendizado, como aquilo se conecta com outras coisas que você já estudou, que você aprendeu, que você se relaciona. Então, eu notei que eu criando uma fichinha aqui para o livro, eu consigo colocar anotações da maneira que eu achar melhor. Então, também, se eu pegar um link na internet com uma resenha ótima, eu venho aqui e coloco aqui embaixo. Eu consigo deixar bastante livre, assim, para ir fazendo as minhas anotações e reflexões sobre o livro aqui nessa parte de baixo. Se eu gravar uma resenha para o canal, por exemplo, eu posso vir aqui e salvar o link. Enfim, né, eu penso que é uma maneira legal de ver as leituras. Tem várias visualizações aqui. Eu também posso... eu tenho um filtro só para ver os livros, né? Então, que não mostra artigos nem nada do tipo, mostram só os livros aqui, ó. E outras... Aqui, leituras em andamento, artigos. Então, aqui mostra que eu tenho de artigo. Nossa, já está lido, o autor. Então, é bem legal. Ainda está em construção, mas o que eu quis mostrar hoje não é nem tanto o database, mas mais como eu uso o Notion para fazer essa leitura dos artigos, dos livros, como eu entro aqui, faço os resumos, em certa medida, o que é entendido como fichamento também. Então, isso tem me ajudado bastante a estudar os livros de modo geral e conseguir ter uma absorção, entre aspas, não sei se seria bem absorção, porque é um aprendizado, enfim, mas é dessa maneira que eu tenho feito, então, as leituras e que tem me ajudado a estudar melhor, tá bom? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, deixa um comentário aqui embaixo para eu poder te ajudar.